Boa noite. Boa noite. Agora sim, agora tá. Cris, não veste camiseta? Nós estamos iniciando mais um encontro, né, do projeto Trocando Ideias. Na verdade, da edição 2014. Na verdade, nós estamos no último encontro, né? Eu achei que eu ia assim, nós estamos, né, no último encontro dessa edição. Você pode falar, quer falar agora? Não, eles querem cantar a palavra. Pessoal, boa noite. Esse tema que nós vamos apresentar hoje, ele é um pouco controverso, porque a sociedade, às vezes, ela vê a aparência das pessoas como uma forma de rotular mesmo. Dá uma olhada, né? Nós, às vezes, vemos uma pessoa tatuada, com piercing, de repente vestida de uma maneira até meio escandalosa. E daí ela, às vezes, é estigmatizada só pela aparência dela. Então, nesse encontro hoje, a gente vai tentar estudar um pouco sobre esse assunto, que é a aparência e o preconceito. Mas a gente vai dar uma ênfase principal para a tatuagem. Vamos poder ver, assim, a gente vai tentar abordar bem o tempo. Muito bem. Nós já sabemos, então, o tema do encontro dessa noite, que é o uso do corpo físico, né? Tatuagens, piercing, né? Esse tema foi escolhido pelos jovens lá no encontro estadual de GPJs ano passado e vai ser apresentado para vocês pelo GPJ da UD Navegantes. A árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachas de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, agora, mentalizando o Mestre Jesus, fechando os olhos, pedimos: Senhor, nos ilumina, para que possamos ter uma boa noite de estudos, para que todas as informações aqui coletadas possamos utilizar no nosso dia a dia e para que possamos aproveitar cada minuto desses ensinamentos. Muito obrigado por este dia, pelas pessoas que vieram, pelas pessoas que não vieram, que possam receber essa mesma luz que vamos receber aqui. Muito obrigado, que assim seja. A qualquer hora quero estar sintonizado, preparado para poder ajudar. Eu sei que alguém no meu caminho vai cruzar e meu coração vai me guiar. Vai me guiar. Todo dia é dia de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Toda hora é hora de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Todo dia é dia de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Toda hora é hora de se fazer o bem. O homem de bem faz o
o tema culto do corpo físico, tatuagem, piercings e também sobre o que a gente pode extrapolar no corpo físico. O objetivo geral é refletir sobre a visão do Espiritismo sobre o culto ao corpo físico e as expressões e impressões dos indivíduos através do seu corpo, tatuagem, piercings e afins. Agora nós vamos chamar alguns personagens. Um executivo, por favor. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, tá? Sempre os fatos. Tem que passar um e-mail. Só um momentinho, tá? Agora nós vamos chamar Eric, um cozinheiro, tatuado. Agora nós vamos chamar o marombeiro. Agora uma roqueira. E um hippie. Agora cada personagem vai falar um pouco de si mesmo. Vamos começar pela Dana. Boa noite. Eu sou a Morgana. Como vocês podem ver, eu gosto de rock. E eu comecei a me vestir assim por influência dos meus amigos e acabei gostando, me identificando. Nas horas vagas eu gosto de ler, eu sou voluntária e eu pretendo ser médica. Sim. Boa noite, meu nome é Leonardo, sou marombeiro, você pode ver, né? Eu faço academia para saúde, tá? Porque para ficar saúde boa, né? Porque sabe, exercício faz o cara não ter doença, essas coisas. Então é isso aí, eu quero isso pro futuro e quero trabalhar na academia também. Eu sou hippie, mas olhando assim pra mim, você deve pensar, o cara não quer nada com nada e tal, mas eu sempre estudei bastante, tá? Vocês podem fazer isso. E eu sempre estudei bastante e esse ano eu vou me formar como isso. E depois eu vou fazer uma faculdade bem difícil, só para dar nos dedos de todo mundo para falar que diziam que eu não estudava, tá? Bom, não preciso falar, né? Vocês podem ver aqui que eu estou todo tatuado. Mas eu queria então contar para vocês uma história, porque ela me marcou muito, então acho que pode marcar vocês também. Era um domingo de Páscoa, e daí eu fui na casa de um amigo para poder almoçar. Daí estava toda a família dele lá. Daí começou uma discussão sobre tatuagem. Então eu ouvi coisas horríveis, coisas que eu não acreditei que eu iria ouvir. As pessoas começaram a falar que quem tinha tatuagem era bandido, que as mulheres que tinham tatuagem eram prostitutas, mulheres de bandidos, ou que eram drogados. Eu achei aquilo muito horrível, porque todo mundo via que eu tinha tatuagem no braço e eles sabiam que não era nada disso. Aquilo não me fez sentir nada, sabe? E a única pessoa que eu achei que não ia falar nada me defendeu, mas já era tarde, todo mundo já tinha falado aquilo. O meu amigo ele nem abriu a boca. Eu comi tudo assim, não comi nem um terço do que estava no meu prato, só para poder engolir assim e ir embora da liga. Foi horrível. Deixa eu desligar aqui. Gente, eu sou o Santana, Carlos Santana. Você sabe que o empresário de sucesso ele tem dois nomes, né? Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Santana. Carlos Santana. Sou um empresário de sucesso no ramo hoteleiro. É bem verdade, gente, que eu gosto muito de tatuagem. Mas eu sei o que acontece com gente que se tatua no meu emprego, no meu trabalho. Mas eu curto muito. Sabe que eu tinha uma falha aqui na minha sobrancelha, gente? Eu gostava tanto de tatuagem que eu fiz uma tatuagem aqui para esconder minha falha.
É a única tatuagem que eu consigo fazer porque não me permitem fazer. Eu vou perder o meu emprego. Sinceramente, ontem eu tomei uma decisão. Eu vou enfrentar essa dificuldade e eu vou enfrentar esse preconceito dentro da minha empresa. A gente está precisando, dentro do hotelzinho que a gente tem aqui em Porto Alegre, de um rapaz, de um chefe de cozinha. E eu tenho um amigão meu, que é todo tatuado, mas é um baita profissional. E eu vou chamar ele. E eu vou bancar ele. Que é o meu amigo dele. Muito bom. Como é que foi? Beleza. O que tu me trouxe aqui? Cara, eu vi teu currículo. Muito show de bola. Trabalhaste. Gente, ele trabalhou em um monte de lugar que vocês não têm noção. Ele trabalhou fora do país. Posso falar? Circo du Soleil, eu cozinhei para os Rolling Stones, cozinhei para o Paul McCartney quando ele veio aqui, cozinhei para os Guns N' Roses, cozinhei para um monte de gente assim. E sempre que eu chego, eu só mostro meu currículo e o pessoal fala assim, ó, meu, tu é o chefe agora. Mas só que é o seguinte, né, eu tenho que falar com o meu grupo, porque é muito mais... meu trabalho assim, eu consigo trabalhar só porque eu fico em um lugar fechado, não trabalhando com o público. Imagina se eu fosse um atendente. No nosso hotel, a cozinha é aberta. Os hóspedes vão poder ver o nosso chefe. E eu vou encarar esse desafio. Cara, não tem problema. A gente vai fazer uma apresentação. Eu sou competente, eu vou enfrentar isso também. Eu também já passo por isso o tempo todo. Tamo junto nessa. Aqui, o nosso... Vocês perceberam que tem umas imagens ali na entrada? Nem percebi. Vocês já viram essa criatura ali na porta? Mr. Bean aqui. Quem é esse cara, gente? Que cara tem esse cara aí? Vocês acham que ele é uma pessoa legal, uma pessoa do bem? Levanta a mão aí quem acha que ele é uma pessoa do bem. Não, pelo númerozinho ali já dá pra ver o que é, né? Tá? Quem é que acha que ele é uma pessoa do mal, assim, que fez alguma coisa equivocada, no fim? Ah, tá meio empatado o negócio. O Wellington Nogueira, meu amigo Wellington Nogueira, fez uma promessa aos pais, ele seria um grande médico. Com 20 e poucos anos, dava aula de inglês e quis estudar teatro. E ele foi para os Estados Unidos. Ele recebeu uma ligação inesperada, se apresentou como palhaço no hospital e ele mudou a vida dele. Médico e palhaço. E esse senhor aí? O que vocês acham desse senhor aí? Ele tem cara de quê? Tem que falar alto. Vamos lá, gente. Tem que chutar. Chuta aí. Não. Esse é bandido. Deve ser algum físico. É? Pode falar. Gente. Físico, o que alguém acha outra coisa? Ladrão. Tem cara de quê? Ó, assim que eu gosto. O olho é marvado, gente. Ele era marvado. Ele era É o marvado. Dr. Morte. Olha o Dr. Morte. Harold Shipman. Esse homem assassinava seus pacientes, especialmente os que estavam em estado terminal. Ele matou pela primeira vez em 75. Apelidado de Dr. Morte, ele foi preso em 98 e condenado à prisão perpétua em 2000, pela morte de 15 pacientes. Tem cara de confiável, mas ele é conhecido como o maior serial killer da atualidade. Era o cara passar mal que dava o chazinho da meia-noite. E esse senhor aí? Quem é que acha? Vocês que chegaram agora, nós estamos mostrando o personagem, vocês podem opinar se acham que ele é bom ou ruim, tá? Cara de quê? Fiquem à Pela vontade. cara dele assim, gente. Quem é que acha que ele tem
tem cara de mal, pode levantar a mão aí. Professor? Professor. Mais. Professor, quem A mais? gente não precisa ter medo, gente. A gente sempre faz um preconceito Mal? das O pessoas. que mais? Ó, já tá avançando, hein? Ó, já tá avançando. É isso aí que a gente quer que vocês reflitam. Não precisava avançar tão rápido, né? É um médico e político francês, Bernard Cauchy. Ele foi cofundador do Médicos Sem Fronteiras. Gente, a gente fez um teatrinho, a gente trouxe esses nomes, essas pessoas aqui, justamente para mexer um pouco com o que a gente vê e o que realmente as pessoas são. Para vocês refletirem sobre isso. Nosso assunto é esse aí. O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito desfaz, basta a simples reflexão. Olha o que o Einstein falou ali. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Vamos tentar, né? Tendo-o visto, lhe disse Zaqueu. Lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de uma vila. Jesus foi se alojar na casa de um homem de uma vila. Olha o preconceito. A gente vai fazer um contexto de onde surgiu a tatuagem, né? Essa parte com o nosso amigo Lucas. Nosso amigo Primeiro eu queria dar uma introdução só falando aqui, depois a gente vai usar o nosso PowerPoint. Para a gente conversa, a tatuagem ela tem todo um contexto histórico. Da maioria dos preconceitos que nós temos com qualquer aparência é baseado em alguma coisa anterior, algum conhecimento anterior que a gente vinha tendo. Normalmente, é um conhecimento às vezes que ele não é adequado, ele não é o bom, ele generaliza. Por exemplo, o preconceito da tatuagem ele já é histórico. Mesmo sendo uma coisa que já tenha mais de 5.000 anos, foi construída em pequenos pontos da história, em várias partes do mundo, momentos onde a tatuagem foi estigmatizada. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai começar a entender por que às vezes a gente não consegue um emprego quando a gente tem uma tatuagem. Porque isso causa, nem que seja um pouco de repulso em algumas pessoas. Tá. Primeiro a gente vai começar a falar sobre o André Luiz aqui. As pessoas no meio espírita sempre se perguntam: mas tatuar machuca o perispírito? A gente vai trabalhar isso um pouco melhor depois. Mas só para dar uma pincelada. O André Luiz ele fala que o perispírito não é reflexo do corpo físico. As pessoas elas pensam que quando a gente faz um pote foi para o perispírito. Quando a gente perde a perna, perdeu a perna do perispírito. Mas não é assim que acontece. O perispírito é que reflete a alma. Ou seja, o que está na nossa alma é refletido no perispírito. As visões do corpo físico só terão depois repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis da vida. Ou seja, se nós cometemos algum ato imoral, esse ato imoral ele vai repercutir no nosso perispírito negativamente, marcando o nosso perispírito. Mas é evidente que a tatuagem às vezes pode marcar o nosso perispírito de uma maneira negativa, mas só que é muito diferente pela nossa intenção. O que vale aqui é a intenção. Quando a gente tatua uma tatuagem de, sei lá, uma flor, uma árvore, de repente o nome de uma pessoa que a gente gosta, algumas pessoas tatuam o nome do filho. Então, isso aí tem muita diferença de quem tatua uma caveira cheia de sangue, ou uma faca, ou alguma pistola matando alguém. E essas coisas aí, elas têm um conceito totalmente diferente, uma repercussão totalmente diferente no psicológico da pessoa e no corpo da pessoa, porque a intenção é diferente. Como a gente viu, a alma, o perispírito reflete a alma. O que está na alma vai para o perispírito. Então, se o anseio é mais grosseiro, ele vai repercutir no nosso corpo com mais força. Próximo. Bom, aqui já foi dito que a gente escola o nosso corpo espiritual
toda vez que a gente comete algum ato de violência com o nosso próximo, alguma agressividade, alguma energia ruim, partindo desse pressuposto, a gente vai machucar muito menos o nosso corpo espiritual com uma tatuagem do que fazendo mal para as pessoas. Se a gente fizer mal para as pessoas, 100% das vezes a gente vai dar uma machucadinha no nosso perispírito. Mas uma tatuagem não necessariamente vai fazer mal. Depende da intenção. Então, elas são estágios transitórios. Eu mesmo estou com essa manga aqui de tatuagem, isso aqui é mais transitório possível. Eu tiro e é isso aí. Então, mas a tatuagem, o piercing, a tatuagem principalmente, ela só vai estar nessa reencarnação. A pessoa pode ter uma cabeça maravilhosa, pode ser um médico, pode ser um advogado, uma pessoa que faz o seu trabalho muito bem, mas a gente está falando só do lado espiritual, do lado intelectual. A pessoa ela pode ser uma pessoa caridosa, ela pode ser um médico sem fronteiras, ela pode dar comida para os pobres toda sexta-feira no bandejão. Isso não... ter tatuagem não vai fazer dela uma pessoa ruim. O que importa é saber se uma pessoa tatuada ela tem uma moral, é saber se aquela tatuagem, digamos que ela tem uma caveira cheia de sangue, a gente tem que ver se aquilo reflete na psique dela, porque a tatuagem é uma coisa sem história. Próximo. Bom, aqui a gente pode ver que nos códigos espíritas não tem proibições. Não vamos ler, é um texto muito grande. Eu vou resumir para vocês. É basicamente o seguinte: a doutrina espírita ela é uma doutrina muito boa, assim, a gente aprende várias coisas, amor, tolerância, a gente aprende a perdoar, a gente aprende várias coisas, enfim, fazer preces. Então, a doutrina espírita nos dá ferramentas intelectuais para a gente poder decidir melhor sobre a nossa vida, para a gente poder usar melhor o nosso livre-arbítrio, porque o homem tem livre-arbítrio, mas como ele usa, é essa a diferença. Então o doutrina espírita ela não vai dizer, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Ela vai te dar o conhecimento e tu vai saber como tu vai fazer. Evidentemente, não é o uso de tatuagem que vai retratar a nossa índole, como já foi falado. Bom, como já foi dito, tatuagens que passam ideias ruins. É óbvio, a gente não vai dizer que, não, o cara colocou uma tatuagem, super legal, não tem problema. Mas aí o cara ele coloca uma tatuagem de uma coisa que é super ruim. De repente ele coloca uma suástica e do lado ele coloca um Hitler assim. Aí vai ser bem chato. A gente pode dizer que essa tatuagem é repreensível. Ela passa uma coisa ruim. Mesmo que para aquela pessoa tenha alguma coisa diferente, não, porque por outro motivo, não tem nada a ver com o nazismo. Para a pessoa é aquilo, mas quem vai ver? Aí as pessoas vão ver aquilo e vão pensar, nazista. Todo mundo vai ver aquilo, vai ter a sua própria ideia. Então a gente tem que pensar não só no que a gente acha da figura, mas a gente tem que pensar também no que o outro pode vir a pensar. Tem que pensar muito na hora de fazer a tatuagem. Se a gente fizer uma coisa que a gente pode se arrepender no futuro, o livre-arbítrio foi nosso. Eu falo isso aqui. Bom, o importante é compreender a pessoa de forma integral, porque a gente conhece uma pessoa, a gente conhece o Eric. O Eric tem os braços tatuados e as pernas tatuadas. Também tem os piercing aqui. Por que ele tem esse piercing? Por que ele tem essas tatuagens? Bom, ele gosta de metal. A mãe dele se tatuava, então ele achava um esporte bonito desde cedo. Ele não vive muito severamente. Os amigos dele são roqueiros e se tatuam também. Bom, daí ele tem todo um contexto e daí ele tem os seus motivos. Ele acha que não liga, isso é um roqueiro. Mas não necessariamente tem alguma coisa a ver com alguma coisa ruim dentro dele. Daí a tatuagem ela tem umas certas funções para as pessoas. Não tem uma utilização prática. Não, a tatuagem pode ser usada como, sei lá, não sei, ela pode ser usada como uma coisa prática. Não, a tatuagem é uma coisa mais psicológica, uma coisa mais natural, assim, que a gente coloca por causa de um motivo nosso. Por exemplo, o nome Eric é de um cara no canal no YouTube. Ele me ensinou muito sobre tatuagem. E daí ele comentou sobre as tatuagens dele. As tatuagens dele era porque ele era cozinheiro, daí ele colocou um chefe de cozinha, ele é vocalista na banda, ele colocou um microfone, ele colocou o Mega Man aqui, ele falou que ele gostava muito daquele jogo, marcou a vida dele. E daí ele tinha as suas identificações, ele falou, olha, algum dia pode ser que eu deixe de ser chefe de cozinha, mas isso marcou muito a minha vida.
Por isso eu tatuei isso aqui. Isso é uma coisa que marca na vida dele. Ele colocou, para se identificar. Ele era vocalista, ele colocou o microfone para se identificar. É uma coisa que faz sentido para ele. Pode ser também uma integração com algum grupo, né? Tem os beatniks, que nasceram nos anos 50, que é uma coisa meio complicada de explicar, assim. É uma corrente antimaterialista. Não sei explicar direito. Tá. Os hippies eles também colocam. Enfim, eu não sei explicar bem isso. Tá, enfim, os hippies eles também colocam tatuagem, assim, muitos eles conseguem identificar. Surfistas e motoqueiros, eles têm alguns grupos que falam assim, não, essa tatuagem é do nosso grupo, então eles usam isso para se identificar. E também roqueiros, assim, eles olham assim, aquele cara é uma coisa de identificação pessoal, assim. Às vezes o cara entra no grupo, mas esse já é um pouco mais grosseiro, assim, é mais legal quando a gente faz para um gesto mais elevados. Mas a gente também tem que ver que cada um tem a sua própria motivação. A gente não pode olhar para a pessoa com a tatuagem, tipo, ele tem um microfone, ele tem tal coisa, assim, e dizer, não, ele fez por isso. De repente vai ter um cara que ele vai colocar uma caveira. E as pessoas vão olhar, ele colocou aquilo porque ele é metaleiro, porque ele é do mal, porque tal coisa, assim, a gente vai pensar várias coisas assim, mas só que eu fiquei sabendo, por exemplo, que o símbolo da caveira, ele é usado em alguns pensamentos, algumas ideologias, assim, para simbolizar a igualdade. Porque a gente tem o preto, o negro, o amarelo, o vermelho e o branco, que são as 4 cores da raça humana aqui. A raça humana. Das etnias. E daí eles falaram que quando tira toda a carne, todas as coisas, todas as diferenças, o que sobra é o esqueleto, é a caveira da pessoa, é o esqueleto da pessoa. Até para diferenciar o homem e a mulher, tu vai ver o esqueleto da pessoa, é muito, muito igual. Assim, tu vai ser um biólogo, tu vai ter um pouco de dificuldade de distinguir assim, ele era uma mulher, era um homem. Então isso era para simbolizar a igualdade, para ver como algumas tatuagens elas têm diferença. Falando nisso, falando em motivações inúmeras, assim, eu descobri que tu tatuou uma aranha é porque tu já matou uma pessoa. Isso tem a ver com toda com a região, com a cultura, com o grupo que tu frequenta, com o país. As motivações são inúmeras. Bom, a gente vai falar mais adiante sobre as religiões também. As religiões também têm um pouquinho sobre essas coisas assim. Ainda mais escutar, vai. Bom, eu gosto de colocar imagens assim para elucidar. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma advogada toda tatuada e o pessoal fala, o cara é tatuado, então ele deve ser roqueirinho, deve ser delinquente, deve ser moleque. Não, mas ele pode sim fazer essa profissão uma boa. E o médico também, mas só que eles ficam tudo cobertos porque a sociedade não aceita. Se um advogado fosse defender alguém e ele tivesse todo tatuado, mostra assim, a maioria das pessoas ia olhar para o júri, para o juiz, e ia olhar para o que ia começar a ter preconceito. É uma coisa que às vezes está enraizada na gente, sabe? Porque a gente nem nota. Mas no futuro vai diminuir um pouco isso. E aqui está um senhor idoso, assim, ele também é todo tatuado. Reza a lenda que quando ele se tatuou quando era criança, e depois quando ele fica velho, fica tudo caído, fica tudo feio, mas ele parece feio, sabe? E daí ele falou bem assim, velho é o seu preconceito. Porque eles falam, não, porque esse negócio de preconceito com tatuagem é um pouco idoso, porque antigamente o senhor tatuado. Ele está tatuado, eles falam que é coisa de velho, mas não, é um idoso tatuado. Velho é o seu preconceito, não que a gente tenha preconceito, mas falando assim a resposta dele para o isso aqui foi muito louco que eu achei, pessoal, só se liga. É assim, fala as partes que eles fizeram uma entrevista com várias pessoas, fizeram uma pesquisa, e daí as pessoas falaram, onde é melhor se tatuar? Onde é legal se tatuar? Onde pode se tatuar? No caso, para o quesito do trabalho, do emprego. E daí eles começaram a falar, evite antebraço, 44% dos entrevistados acham que não é bom, 89% dos diretores de RH deixam um recado bem claro, na mão, de jeito nenhum. Pode tatuar no tornozelo, na canela, no ombro, nas costas, na lombar, o que todos esses lugares têm em comum. Não dá pra ver. Ou seja, a pessoa ela vê a tatuagem e já começa a ficar meio ruim. Pulso.
não é um lugar legal para ter uma tatuagem. 48% afirma isso. Beleza. Vamos passar aí. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo é que nos anos 297 mais 500 anos. É uma coisa de 200 anos depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo, os criminosos eles eram tatuados marcando qual era o seu respectivo crime. Então eles tinham no braço, na testa, qual era o seu crime e quantos anos eles ficaram na prisão. Ou seja, tu passava na rua, tu viu alguém assim tatuado de tal coisa, daí sabia, ele matou, ele roubou. Então estava marcado na pele dele. O cara ele segura com a sociedade, ele faz caridade o tempo todo, ele se recuperou, ele foi, como diz com alguns termos, ele foi reabilitado, mas ele tem essa tatuagem. Então como é que a gente vai dizer, ele já há 20 anos ele está reabilitado, vai estar marcado nele. Então lá no Japão isso ajudou muito a fixar o preconceito com as pessoas lá. No século XVII, a tatuagem chegou ao fim, a tatuagem como punição. Mas daí no fim do século XVIII, os mafiosos começaram a se tatuar muito, porque os criminosos eles já estavam com tatuagem ali, então eles começaram a colocar por cima tatuagens de cobras gigantes, de dragões, de fênix, de carpas, e tudo isso tem um motivo. Mas daí o governo ele começou a ver que estava ficando meio complicada a situação, porque os mafiosos todos estavam se tatuando, e daí eles proibiram. E daí a Yakuza ela começou a se formar, e daí eles tatuavam todo o corpo para intimidar as pessoas e se identificar como Yakuza. Vamos passar. Nenhum grupo criminoso no mundo é mais identificado com tatuagens como a Yakuza. Quando os japoneses veem tatuagens, pensam em Yakuza. Quem acha que é mentira? Próximo. Esse aqui é um cara do Detonautas que ele veio para o Japão. E daí está escrito: o uso de tatuagem não é possível nesta instituição, no Japão, nos dias de hoje. Até hoje, a tatuagem é proibida, porque as pessoas elas veem alguém tatuado e eles pensam, ele é Yakuza. Está totalmente enraizado de preconceito lá, mas é uma coisa que a gente não pode culpar eles. Daí a Yakuza se identifica com isso, como tatuagem. Vamos lá. Bom, já foi falado aqui que o contexto, o ambiente, ele pode influenciar no que a pessoa pode fazer de tatuagem. Os motivos são diversos e a gente vai ter que conversar com a pessoa. Não tem como a gente dizer que a mãe dele tinha tatuagem, ele colocou uma tatuagem. Não é possível. E nenhuma teoria, isso foi dito claramente, nenhuma teoria psicológica, psicanalítica, religiosa, antropológica ou médica apresenta uma explicação exclusiva e final para a tatuagem, porque a tatuagem ela tem vários motivos. Na Polinésia, eles tatuam por um motivo. Lá na África, eles tatuam por outro. No Japão, eles tatuavam para marcar Yakuza. Então, olha, tem vários motivos, então não tem como dizer. Passa. Bom, já foi dito, 5.000 anos atrás, as pessoas já se tatuavam, era o registro mais antigo de tatuagem, e o ser tinha 57.000 tatuagens. 57 tatuagens. Eram pontos acupunturais, eram usados para medicina. Eles faziam cortezinhos e colocavam um carvão. Mas é porque eles acreditavam que era cura, mas não era um ponto medicinal, se fazia uma melhoradinha. No Império Romano, eram usados para marcar os escravos. Somente quando eles foram ver os bretões ali, os gigantes ali, eles brigando com bravura, eles viram assim, tatuagem não é uma coisa tão ruim. Essas pequenas, esse negócio dos romanos, são essas pequenas coisas que foram enraizando o preconceito na sociedade, e que dura até hoje. Aí está marcado como anti, o que é antigamente. Antigamente, era usado para marcar o corpo de um escravo como símbolo do proprietário. Antigamente, prostitutas com emblema de um reino. Você vê também para estigma de ser uma mulher adulta. Lá, sacanagem. Você é moda, né? Ainda hoje. Bom, em tribos do mundo todo ainda é usado. Na Polinésia, por exemplo, foi da onde nasceu o Maori.
Muita gente não sabe, mas o Maori, na verdade, ele é, como é que é essa palavra? Tu olha para a planta, eles olham para uma planta e eles copiam o design de uma planta samambaia e daí eles fazem aquele Maori, aqueles tribais. É baseado no formato de uma samambaia. Louco. Como é que diz o Renan? Muito louco. Não. E eu acho que essa aqui é a parte mais importante, que na Idade Média a Igreja Católica ela proibiu a tatuagem. Então isso ficou até os anos 787, o Papa Adriano I ele foi lá e proibiu a tatuagem porque tinha uma passagem na Bíblia que falava que nós temos que deixar o nosso corpo irrepreensível, pois ele é o templo do Espírito. E, enfim, ele é um presente de Deus, então a gente tem que deixar ele irrepreensível. Não marcar o corpo, está escrito. Bom, e a tatuagem ela ficou ligada ao satanismo por causa da igreja naquela época. Muitíssimos difundiam preconceito. Naquela época, inclusive, as pessoas usavam tatuagem. As mulheres da realeza, elas tatuavam os pulsos e... Acho que os pulsos, elas tatuavam o pulso. Os reis se tatuavam, príncipes se tatuavam, mas daí a igreja pegou e falou, não, está proibido, porque é o que deixou um pouco irrepreensível. Daí ficou o preconceito. Mas só que daí, bom, naquela época a igreja ela falava e daí ficava assim, e daí começou a se difundir toda uma época que era coisa do Satã. E, bom, passa. Bom, a gente já comentou que as tatuagens elas não vão nos dizer quem a gente é, se é bom ou ruim. A gente não tem como descobrir quem é ela, essa pessoa por dentro. Bom, a gente está um pouco sem tempo para passar essa religiões. Bem rapidinho. Hoje em dia os católicos eles não proíbem a tatuagem, é uma coisa bem tranquila. Só alguns eles falam que não, porque tem uma escritura na Bíblia que não pode tatuar. Quase. Os mormons eles proíbem veementemente e eles usam uma passagem da Bíblia para falar isso. A prática é desencorajada e não recomendada. Os mormons. No islamismo tem o sunismo e o xiismo. O xiismo é livre e o sunismo é proibido. No sunismo eles dizem que vai mudar a criação de Allah, então não pode. Mas só que mesmo no sunismo eles têm umas explicações diferentes. Agora vamos para o mais interessante. Esse aí. Nos tempos modernos o judaísmo ele odeia a tatuagem. Porque os judeus eles foram mandados para os campos de concentração e eles foram tatuados com números e letras. Então as pessoas eles têm uma repulsa com isso. Até teve um mito que os judeus eles não podiam ser enterrados, se eles estivessem tatuados, eles não podiam ser enterrados em cemitérios judeus. Mas isso é mentira. Mentira. E antes disso eles já não queriam se tatuar por causa de uma coisa que estava escrita na Torá. Vamos passar aqui. Aqui está uma imagem de alguém que uma tatuagem de um campo de consideração. Até hoje as pessoas trazem isso. Essa aqui foi uma apresentação rápida, corrida, superficial. Espero que vocês consigam falar responder muito bem essa questão. Obrigado. A ideia dessa apresentação do Lucas é dar uma contextualizada, porque agora a gente vai dividir vocês em grupos e a gente vai dividir e vocês respondam perguntas e vai funcionar da seguinte forma. Cada grupo vai responder uma questão. Essa questão vai ter que ser respondida em 5 minutos, certo? Vai apresentar a resposta e os outros grupos podem acrescentar a resposta. E aí a gente vai trazer também subsídios para a gente ir discutindo esse assunto junto com vocês, certo? Quando a gente leu a pergunta, pareceu um pouco assim, fechada a questão física, quais problemas físicos, porque até atualmente não são tantos problemas físicos realmente que se acarretam com uma tatuagem ou um piercing, a não ser que, assim, alguns casos que a gente conhece de quem botou um piercing na orelha e, por exemplo, entortou a orelha, realmente, porque pode acontecer, a pessoa fica com um problema auditivo. Tem uma parte que ou um problema de infeccionar, mas isso é realmente muito raro de acontecer se as pessoas tomarem os cuidados devidos. Então a gente falou sobre realmente problemas que podem acarretar fazer uma tatuagem ou um piercing. Então a gente conversou que esses problemas físicos, né, de pegar alguma doença é pouco provável hoje em dia se fizer num local confiável.
também sobre problemas psicológicos, porque hoje em dia as pessoas fazem muita tatuagem ou colocam algum piercing, apesar de poder remover, né, e não ficar nenhuma sequela, simplesmente por uma questão de moda. Então a gente vê muito, por exemplo, assim, no Facebook, muita tatuagem de infinito, muita coisa de bonequinho, não sei o quê, e as pessoas acabam fazendo muito isso só por moda e às vezes não pensam se depois elas vão querer realmente manter, sabe? E se for uma coisa pensada, tudo bem, mas se não, isso pode ser um problema depois. O que mais? E também problema de preconceito. Assim, só antes que vocês, é importante, as meninas aqui que vão na manicure, como é que vocês selecionam o salão? Na verdade, o salão, o salão que eu vou, eles têm aquelas maquininhas, eu acho que é autoclave, alguma coisa assim, e aí ela coloca o material lá para esterilizar. Atornos, tatuagem, é importante que o espaço também tenha esterilização, porque são processos invasivos, né, gente? Então, tem algumas manicures também que elas têm aqueles... são próprios de cada cliente, o alicate próprio de cada cliente, são pecinhas que elas tiram e encaixam, então cada um tem o seu. E outro problema também é a lixa, mas as pessoas não pensam na lixa, só que a lixa também tem. Hoje em dia, como já tem uma máquina para fazer a tatuagem, tem uma agulha removível e essas são extremamente descartáveis. As pessoas, elas compram milhares de agulhas e daí sempre que elas vão fazer um novo tatuador, tatuar uma outra pessoa, eles trocam uma agulha e eles esterilizam todo o equipamento com... Vocês vão ficar impressionados com isso. Hoje em dia, as pessoas, elas esterilizam as coisas com radioatividade. Eles irradiam alguma coisa com material radioativo e daí esterilizam. O suficiente para não contaminar o negócio e já deixar tudo esterilizado. Eles têm equipamento. E tipo, eles têm todo o cuidado, é quase 0% esse negócio de pegar hepatite, pegar AIDS, assim. Mas vocês também poderiam falar sobre os psicológicos. É importante que se verifique isso, né? Olha que não é todo laboratório, todo local que faz tatuagem que tem toda essa estrutura. Como todo salãozinho de beleza, nem todo salãozinho tem o autoclave, tem. Então é importante, sim, a gente tem que cuidar do nosso corpinho físico. Né? Então, quando a gente vai fazer uma tatuagem, também tem que olhar com muito cuidado aonde a gente vai fazer. Se for dar uma olhadinha no Google, em imagens de problemas com piercing, tatuagem, o número de problemas em jovens é muito grande, não é pequeno assim como vocês imaginam. Talvez o negócio seja bem abafado, não seja tão divulgado, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver coisas muito feias. Rostos deformados. Mas se for levar em conta a quantidade de tatuagens que se faz hoje em dia e a relação com problemas físicos que elas causam agora é muito menor do que era um tempo atrás. Mas é só uma questão de tu querer abrir o bolso para fazer uma tatuagem num lugar decente e que realmente tu veja que tem um local. Exato, né? Uma coisa é problema, assim, que a maioria dos pais não concorda e os jovens querem. E aí o que acontece? Os jovens não têm dinheiro. Vão num lugar mais barato que um amigo de poucos, que daí não tem todo esse processo, né? Então esse que é o grande problema, porque quando chegar nos 18, 19 anos já viu que aquilo que era moda aos 16 já passou. Assim, é que nem tu disse, tem que prestar muita atenção, mas já dos 40, 45, será que vai ser legal, né? Ter aquilo assim no pulso, no braço, né? Por isso que é muito legal pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Marcar o teu corpo, tu arriscar a tua vida para tu querer expor alguma coisa, um amor a uma mãe, um amor a um irmão, ou um amor a um símbolo. Pois é, eles discutiram exatamente isso. Eles não falaram, mas eles discutiram também sobre. Ela ali, quer falar? Fala aí. Nós colocamos também que é muito a relação do modismo, de participar do grupo, que eu tenho que me igualar ao outro. E tem que ter muito cuidado
cuidado. Eu não preciso ser igual ao outro para ser amigo, para fazer parte do grupo. Eu tenho que ver o que é importante para mim. Eu tenho que valorizar o que eu quero. Se realmente eu quero, por que eu quero? Não preciso ser igual ao outro. Eu posso ser diferente e posso fazer parte do grupo também. A nossa pergunta é a seguinte: como as pessoas lidam atualmente com o culto ao corpo físico e adereços corporais, tatuagens e piercings? O grupo discutiu aqui e a gente chegou à conclusão que já foi muito pior o preconceito em relação ao piercing e tatuagem. Porém, a gente ainda conhece até casos de empresas que não contratam pessoas que têm tatuagens e têm piercings aparentes, porque é a política da empresa e eles simplesmente não contratam. Mas a gente também chegou no consenso que só porque a pessoa tem alguma tatuagem, tem um piercing, não reflete o que ela tem de moral, o que ela tem de bom dentro dela e qual é a índole dela. É uma questão que ela escolheu para tatuar, independente, mas tem muitas pessoas com preconceito aí. E também depende muito do grupo que a pessoa está inserida, né? Que ela vai ser julgada por ter uma tatuagem. Por exemplo, se tu convive só com pessoas que usam, que têm tatuagem e que não se importam com isso, que é uma coisa natural, para essa pessoa o preconceito não vai ser tão evidente, por causa que ela convive com pessoas que acham isso natural. Mas outras pessoas que não estão, que vão procurar nenhum emprego, como o Marcelo disse, já tem que pensar, mas eu não posso ser tatuagem de tal lugar, por causa que não vão me contratar, eu não sei o que, blá blá blá. Entende? É uma coisa que depende, varia de cada grupo assim, que tu convive, cada lugar na sociedade que está inserido. E como o Marcelo falou do exemplo de não contratar, que nem tu vai numa empresa, eles vão te contratar porque tu vai ter uma tatuagem no pescoço. Só que o preconceito vem que ele não te contrata porque as pessoas que frequentam essa empresa, esse local, já tem um preconceito com tatuagens. Ele não vai botar alguém que tem uma tatuagem com essas outras pessoas. Então não é só o dono da empresa, e sim as pessoas que frequentam esse lugar, as pessoas que vão lá e compram o produto desse lugar. É uma coisa maior, assim, não é só a culpa do dono da pessoa que tem que contratar, é as pessoas que frequentam o lugar. É que nem a gente estava falando, ele estava falando ali que as empresas não aceitam muito a tatuagem, mas é que a maioria das pessoas que opinam por usar a tatuagem no seu corpo, eles trabalham nessa área da tatuagem, né? Ou como a gente estava falando, que tem uns que abusam, usando umas bolas assim, colocando dentro da pele, isso daí já foge um pouco já é um pouco o abuso, né, do corpo. Mais alguma colocação? Não? Certo. Alguém quer dizer alguma coisa? Um exemplo bom foi o que o próprio Lorenzo fez no teatro ali, que ele era um empresário e que ele disse que iria enfrentar a empresa, a política, e iria indicar alguém que tatuava. São como o exemplo que o Rodrigo usou, que muitas vezes o empresário, a pessoa que comanda uma empresa, uma instituição, não contrata não por ela, mas pelo público que vai frequentar o local. O exemplo foi o que o Lorenzo fez, ele dizendo que iria enfrentar as pessoas e a cultura da empresa para tentar contratar as pessoas. Fazer o subsídio, tá? Na visão espírita diz, não há proibição. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Mas há responsabilidade. Na pergunta 725, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquirir sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. No Livro dos Espíritos. Então, né, é o que está aqui, como diz o Livro dos Espíritos, uma palavra bonita, e como já foi falado aqui, não é a questão da tatuagem que vai fazer a pessoa ser ruim ou boa. A
questão é o que a gente está fazendo agradável aos olhos de Deus. É a questão das nossas obras. E quando a gente chegar lá do outro lado, eles não vão olhar se a gente era rico, pobre, bonito, isso, aquele outro, se a gente fez muita obra de caridade. Eles vão olhar realmente o que a gente reformou em nós, a questão de pensamentos, atitudes, para melhorar a nossa vida. Eu queria dizer também que, como vocês puderam ver no início aqui, caiu a Luísa do Velho, que conhece a árvore dos frutos. Então, a gente vai ver aquela árvorezinha, o Eric, digamos assim, e daí o Eric ele tem os seus frutos. E daí a gente vai reconhecer se o Eric é uma árvore boa ou não pelos frutos do Eric. É isso aí mesmo. Aí, resumindo, a doutrina espírita não se coloca contra nada, ela apenas orienta. Colocamos aquilo que acreditamos ser a maneira certa de agirmos para não sofrermos no futuro. Mas a decisão de seguir ou não, deixamos a critério de cada um. Primamos pelo livre-arbítrio. Não é a tatuagem que mostrará o caráter de uma pessoa, apesar que há certos desenhos funestos, sensuais, com palavreados chulos, que poderão ser formadores de preconceito, além de atrair os espíritos funestos, sensualistas, que marcarão a psicosfera mental e perispiritual, onde a pessoa poderá levar após a sua desencarnação. A doutrina pede também cuidado com o corpo físico, e certas atitudes são verdadeiras agressões que muitas vezes ferem a parte adornada, causando danos irreversíveis ao corpo físico. Como a gente está falando também de preconceito muito hoje, aconteceu com a última novela que foi passada, né? A questão do homossexualismo, que os dois homens se beijaram e que fez um sucesso nas redes sociais e que aquilo causou menos agressão, como diz aqui, a questão agressiva, do que mostrar aquela cena em que a mulher quer matar o amante, deixa o cara lá sangrando, ou mostrar cenas como eles gostam de mostrar de muita violência. Isso aí choca as pessoas e incentiva que quando tiver uma briga de trânsito, tiver uma briga de vizinhos, tem que dar uma agressão muito forte, tem que dar morte. Então, na verdade, a gente tem que procurar isso. As atitudes da gente mudar ao longo da nossa jornada também. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos para 13, então? A 13 acho que é complemento. Grupo 13, por favor. A tatuagem ou piercing marca o nosso corpo espiritual. Uma das primeiras questões que o grupo colocou foi em questão do significado da palavra marcar. Porque em realidade a gente considera o grupo que todas as relações que se façam com o nosso corpo físico, sim, eles vão dar procedência no corpo espiritual. Por exemplo, um espírito que se suicide, um tiro, ele vai ter essas vibrações no seu perispírito em relação à formação dessa imagem, em relação da formação dessa situação após o seu desencarne. Nesse sentido, a gente também trouxe a ideia de que muitas vezes no livro dos médiuns é colocado cenas de espíritos que foram mortos na guilhotina e que nas reuniões mediúnicas com Kardec se apresentam aos médiuns com a sua cabeça ao lado do seu corpo. E aí a gente percebe a garganta, quem nunca observou isso lá no livro dos médiuns tem, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, existem exemplos e num deles existem situações a respeito de mortes violentas, em que sim, uma morte não somente drástica, mas significativa, pode causar repercussão do corpo para o perispírito. O grupo resolveu então colocar a palavra depende. Depende do grau de apego que o espírito tem com a matéria e da intenção que o levou a realizar tais atos com o seu corpo físico. Para nós fica claro que a fixação mental da pessoa no momento do ato, quando eu desencarno, se por algum acaso eu sou careca, quando eu desperto eu estou careca. Então quando eu despertar eu vou ter minha tatuagem. No primeiro momento o meu espírito vai estar marcado com tudo aquilo que eu fiz. Depois, conforme a minha evolução, conforme eu for me recuperando, isso vai se modificando. Mas no primeiro momento nós levamos todas as marcas daqui, de roupas, de cabelo, de olhares, de cor de pele. Somente depois, com a percepção, com o nosso grau de evolução, nós vamos modificando e tornando a forma que a gente acha mais adequada. Alguém quer acrescentar, gente, alguma preocupação, alguma dúvida? Nós sabemos que há uma formação
formação fluídica feita pelo espírito, chamada de ideoplastia, ou seja, o espírito dá forma ao seu espírito conforme ele se imagina ser, isso depois de desencarnar. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: essa formação, né, do perispírito logo após o desencarne, seja como no exemplo que o Rudá deu, né, de uma morte pela guilhotina, ou de uma pessoa que tem alguma velocidade, careca, ou enfim, cabelo branco, se isso é uma marca no perispírito, ou se isso é uma formação fluídica feita pelo espírito pela sua vivência ainda de encarnado, né? Essa é a minha pergunta que eu tenho para vocês, não sei se ficou claro, se vocês entenderam. Para ser uma marca, tem que ter uma fixação mental maior do espírito naquilo que ele está idealizando, que ele está visualizando. Eu tive um caso de dizer assim, vai marcar o teu espírito. Tu tem que, por exemplo, a tua calvície tem que ter te abalado muito durante a tua vida para ela estar marcada em ti. Se não tem uma fixação mental, não tem essa marca. E tem até relação a respeito do nível de identidade com a matéria, né? Tu falaste da questão da fluidificação, da criação mental em relação a esses fluidos, né? Em relação ao peso, ao significado que tem e daquilo que ele é como ser espiritual, como ele se vê como ser espiritual. No caso do desencarne pelo suicídio, eu acabei comentando a respeito disso, né? Aquela imagem é frequente exatamente pela proximidade que tem com o seu corpo físico no instante daquela experiência. Eu até trouxe uma reflexão que eu estava sentado escutando os outros grupos, que é a seguinte: o que é basicamente a tatuagem? Né? Ela é um processo de inserção de matéria no corpo físico, matéria da forma líquida fixadora no tecido epitelial. Ou seja, você fixa uma matéria que não faz parte do seu corpo no tecido epitelial. É bem isso que acontece. É isso que tecnicamente é isso. O que é o piercing? Tecnicamente é uma matéria do nível elementar metal que você fixa ali, faz um buraco. Só que aí eu pergunto, não existirão matérias internas que nós criamos como tatuagens? A gordura, quando em excesso, não se tornará matéria no organismo, em alguns órgãos? A Coca-Cola em excesso não é uma matéria que fixa o costume? Então, um metal ou uma tatuagem, ela fixa e adere. A gordura não vai aderir? Não vai a alimentação provocar também tatuagens materiais internas, no sentido de, o que é o raio-x? Se não a percepção da tatuagem do fumo. O que é o processo de câncer? Se não a percepção, depois no raio-x ou de alguns tratamentos e alguns testes de sangue, se não a percepção da tatuagem de excessos psicológicos, como raiva, como, enfim, ódio, que também são resultados. Então, as tatuagens que a gente propõe, né, não é tão somente aquelas que estão fixadas no corpo físico, mas também aquelas que são derivadas dentro do corpo físico. A gente acha que o corpo físico é tudo isso daqui. Sim, mas existe um mundo, um reino dentro de nós, né? O corpo físico não se fixa só no nosso tecido epitelial, né? Existem outros reinos dentro de nós e que poderiam estar contaminados ou não por tatuagens mais nocivas, derivadas não de questão de moda, como disse a Alana, como disse a namorada do Lucas, como disse a Ana, por questões culturais e de moda. Mas a princípio a nossa colocação é assim: depende do grau de apego em relação à matéria. Se o espírito não for evoluído e for muito vinculado à matéria, sim, é um processo total de reflexo do seu pensamento, da sua vontade, do seu sentimento nos fluidos ao redor. Ele não perceberá. Nós, algum médium vidente que tenha baixo nível também, não tenha uma alta desenvoltura espiritual, observará o espírito suicidado, né? Observará o guilhotinado. Mas em relação à sua essência, é um espírito sofrendo por questões ainda de apego, quando já não está mais ligado à matéria. Eu acho essa pergunta não foi. Deu uma palestra quase. O Fábio sempre fez. Mais ou menos. Olha lá, toda queda moral nos seres responsáveis, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal.
provocando determinada causa de sofrimento. Queda moral. Queda moral. Até que ponto a confecção de uma tatuagem é uma queda moral? Até que ponto ela não pode provocar na tua existência pressões sociais, culturais que possam mais tarde te fazer criar essa queda moral? Até que ponto ela pode se marcar o nosso corpo? Como interpretamos a existência? Corpo espiritual, né, gente? Pelo espírito. Vamos esclarecer, né? Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo indireto pela mente? A mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve, mas pode usá-las, segundo essas necessidades no mundo. Ocorre mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo. A gente cortou o nosso braço, ficamos com uma cicatriz, a gente desencarna, essa cicatriz ela não deu um impacto moral no nosso corpo espiritual, mas por alguma razão nós nos visualizamos com a cicatriz e nós aparecemos no mundo espiritual com a cicatriz. E é aquilo que foi falado, fixação mental, o apego à matéria. E até porque tu está acostumado a te ver com cadê minha manchinha que estava aqui? Tá aqui agora. Agora chega. No início é assim mesmo, né? Eu vou procurar meus óculos, com certeza. Agora, entretanto, está aqui, isso aqui também do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. O texto é um pouco complexo, ali as palavras, mas eu vou ler um pouquinho. Tá? Essas inquistações de energias profundas, o imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos, são perfeitamente transferíveis de uma existência para a outra, de um plano para a outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida, é lógico que venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa e prejuízo dos outros. Ou seja, se há um impacto moral, se há uma queda moral, sim, há uma marca no nosso corpo somático, no nosso corpo espiritual. Consequentemente, a gente fica com essa marca. Só que não é uma marca visual, é uma marca moral, é uma marca diferente, é uma mancha. Certo? Não sei se a gente conseguiu esclarecer. O Júnior quer fazer uma... Não, papai não pode existir, tá? Acho que essa questão que nós temos que parar para pensar, já que estudamos há tanto tempo a doutrina espírita, que tudo é formação mental. Mental, não só do corpo, do espírito, encarnado ali pensando, mas tem melhor na gênese, ali já falou um pouco, que o pensamento, ele desenha, ele cria, ele constrói. E uma vez eu vim a Porto Alegre no dia 25 de dezembro, era Natal, pegar uma pessoa no aeroporto, passei em meio das ruas, eu não tinha carro nenhum. Essa pessoa era estudante de arquitetura e etc. E me mostrou um Porto Alegre limpo que eu nunca tinha visto. Né? As obras, os prédios, as árvores, dava para ver tudo tão belo e tão interessante, como muitas vezes a gente passa no meio das corridas, trânsito, e não enxerga nada disso. Então, mesmo existindo a matéria ali, mesmo existindo a tatuagem da rua, aquela rua está tatuada daquela forma, a forma como nós pensamos, como nós sentimos, vai definir a interpretação que nós vamos carregar conosco, o sentimento que nós vamos carregar conosco daquela imagem. Somos o que pensamos, né? Tem a relação até da ideia de que tudo aquilo que a gente consome em relação de cultura, de conhecimento, as músicas que a gente ouve, a literatura que a gente lê, o
que a gente assiste, tudo isso a gente vai consumindo e exatamente é lenha para esse fogo mental, para a criação, para o desenvolvimento de ideias. Tanto é que existem até a ideia mediúnica, né, de médiuns poderem sentir as vibrações espirituais em relação a captar pensamentos de outras pessoas, captar gostos de outras pessoas, né? Eu gostava muito em 2000 e tanto, quando saiu a tal da Lady Gaga, adorava as músicas dela, no iniciozinho, sabe? Love Game, sabe? Vocês sabem, Poker Face, que era uma coisa tão... ela vai sair à noite, vai dançar, bem louca, tudo, beleza. De repente, depois de Bad Romance, aquela mulher virou o quê? Obsidiada? Demoníaca? E é bem esse o tom, não tem outro tom para aquilo, para o nível, para a profundidade dela. E tu vê que o trabalho é tão forte espiritual que aquilo desenvolve uma cultura em quem? Em todos os jovens de idade, de pouca idade, com as emoções abaladas, o preconceito na questão da homossexualidade, na questão da própria sexualidade, no uso do corpo. Quando aquela mulher me veio num clipe, que aí, depois daquele clipe, definitivamente eu terminei meus laços culturais com ela, foi o Born This Way, em que ela aparece toda cheia de vínculos, de piercings, mas não são piercings, são aqueles cutâneos, né? Então, aí tem a aparência de... Aparência o quê? Aparência... E não por ser aparência diabólica, mas não me causa boas impressões, né? E as consequências disso para a mente juvenil também não causam boas impressões. Tem muita gente que fala que ela protege no sentido de inserir a não cultura do suicídio, né? Juventude, não se suicide por preconceito, por homossexualidade, né? Se você é gay, se você é lésbica, se você é gorda, se você é isso, se aceite. Mas quando ela diz, eu nasci assim, I was born this way, eu nasci assim, o que eu posso fazer? Isso é totalmente contrário ao que a doutrina espírita nos coloca. Você não nasceu assim, você se fez assim, você se construiu assim. Então, incutir a ideia de que você nasceu assim é totalmente, Lady Gaga, ideias materialistas, conservadoras e totalmente destituídas de sentido espiritual a fazer o espírito progredir. Então vocês podem analisar isso calmamente, peguem o Evangelho e façam uma prece e vão assistir, para ver o tipo, o descoar de vibrações. Então, exatamente essas questões de alimento espiritual para a vinculação mental, para o exercício, você tem no corpo, a veste que você coloca, enfim, tudo é uma continuação do seu próprio coração. Esse é o comentário que eu também pensando no Júnior. A nossa pergunta foi o seguinte: o fato de nos tatuarmos reflete nossa condição espiritual? Bom, depois de bastante discussões e diálogos, a gente chegou à seguinte resposta: talvez, depende da intenção, porque, como já foi dito aqui, muito bem dito pelo Lucas, tudo depende da nossa vibração, nossa intenção em fazer esse ato, que no caso é a tatuagem, como foi posto para nós aqui. Dependendo da tua intenção da tatuagem, sim, pode atrapalhar na tua condição espiritual. A gente estava debatendo, foi bem legal, assim, porque a gente não, na verdade, não chegou a uma conclusão absoluta, né? Foi trazendo vários pontos e quando a gente estava se empolgando, acabou aquilo. Daí a gente trouxe outros contextos também, que a colega falou sobre o modismo, que às vezes Minha amiga. Que pode ser, dependendo do momento, se não pensar bem, pode ser uma fase que tu pensou, hoje eu vou fazer tal coisa, vou tatuar, e daí amanhã não vai mais fazer sentido pra mim e vou me arrepender. Então, no momento pode ser apenas um modismo. Assim como também, ela falou que pode ser um vício, que às vezes tem pessoas que tatuam uma coisa, daí sem necessidade de tatuar de novo, e mais outro, e então... Se for perguntar para pessoas que fazem tatuagem, eu tenho vários amigos que já fizeram tatuagem, que fizeram uma coisa pequena, depois fizeram uma coisa que acaba viciando, uma coisa que, achei bonito aqui, vou fazer ali, vou fazer aqui. Aí, justamente foi isso que a gente discutiu. Acho que tudo depende, a gente tem que ter bom senso, saber até onde vai o nosso limite. Será que é necessário a gente tatuar alguma coisa para mostrar para
justamente foi isso que a gente estava conversando. Será que é necessário a gente tatuar o nome da nossa mãe, o nome do nosso primo? Qualquer coisa que a gente queira transmitir, será que é necessário a gente tatuar, fazer uma... marcar o nosso corpo, no caso, para demonstrar esse amor aí? Tudo tem questão de bom senso e limite. A gente colocou aqui também sobre que também pode ser uma questão da condição espiritual, porque a gente vai deixando de ter necessidade de certas coisas. Às vezes pode ser só uma verdade, só uma coisa que de repente não vai te trazer nenhum benefício. Como foi falado pelo outro grupo, e também o GPJ muito trouxe aqui no embasamento, sobre que pode ser pode ser uma fase que tudo depende da evolução. Depois que tu vai estudando doutrina e vai, obviamente, vai evoluindo como espírito, tu vai deixando de ter essas necessidades carnais. Acho que é isso. Como se fosse, às vezes, pode ser uma verdade que eu já tive vontade de tatuagem e hoje eu não tenho mais, porque eu percebi que, não que eu ache feio, eu até acho bonito, eu tenho vontade às vezes ainda, mas que não vai ser útil para mim, para o meu crescimento espiritual, não vai ser útil para minha família ou para meus amigos, não vai estar ajudando o meu próximo, entende? Então talvez não seja uma coisa que será que vai te... Brinco não tem a mesma validade que piercing. Colar, pulseira. É que tudo é a mesma questão, né? Que a gente tem esse preconceito assim, tatuagem, mas é que nem a gente for pensar assim naquele beijo que teve para as pessoas, nossa, é um absurdo, mas quando a gente vê cenas de sexo explícito ou mulheres se beijando e todo mundo acha normal, é porque a questão de uma coisa que as pessoas têm preconceito, não? Tatuagem, mas é a mesma coisa que ele falou, vai botar piercing, um monte de gente com piercing. E aí, tu não acha estranho também? Bebê, com furo na orelha. E é tão normal, por que a tatuagem então é tão... É porque ainda é uma coisa que a gente não está acostumado. Mas aí entra uma questão que é a questão cultural também, né? Por exemplo, assim, nós temos na nossa cultura o uso do brinco, né? Daí já não é mais nenhuma questão de moda, né? E nenhuma questão de vaidade, não sei, no meu entendimento. Parece mais uma questão cultural, né? Por exemplo, a criança, né? Às vezes os pais já na própria criança já colocam o brinco, é uma questão cultural. Nem mais funciona tecnicamente, como estava falando antes, né? Funciona como piercing? Funciona como piercing, né? Mas ele é diferente. Se tu olhar uma pessoa, né, com um brinco, não tem o mesmo impacto visual do que um piercing, sendo dois objetos que perfuram o corpo, tecnicamente, dois objetos da mesma forma. Mas aí é questão cultural. A questão aí é ser diferente. Não quer dizer que seja certo, né, na verdade. Certos estereótipos que são estereótipos preconceituosos. Quer ver? Aí vai a questão atual do verão. O calor do diabo o homem não pode usar. Não. O calor do diabo tem sentido figurativo. Pessoas inteligentes vão compreender que é no sentido figurativo. Então, o homem tem que usar de terno e andar na rua quando não pode usar uma bermuda. É uma questão cultural que não beneficia e que mesmo assim, mesmo se vendo que a realidade precisa atender a necessidade, o cara não pode usar um short. Aí a questão cultural, por exemplo, na Escócia usa saia, homem. Aqui não pode. Claro que essa questão de cultura há que se ter o respeito de respeitar, né? Tu não vai impor a cultura escocesa aqui, nem impor a cultura brasileira na Escócia. Deus me livre, guerra mundial. Terceira, mas a grande questão é que não quer dizer que a cultura que esteja de acordo com as leis divinas que são naturais. Porque tu nunca viu um espírito na obra de André Luiz com brinco. E aí a veneranda com seus brincos alvos de cor, nuvem azul, sei eu. Tu não tem isso, né? Esses utensílios são materiais, ainda condizem com o nosso nível material, graças a Deus, que é o nosso nível material, né? Que senão antigamente já saía com Jesus barulho, sem a barba, né? Roupas, o lençol enrolado, não. Aí é falta de bom senso. Acho que tu disse uma coisa muito importante, bom senso é o que falta. Eu estava falando com o Lucas até, antes da apresentação, sobre isso, e ele estava muito em dúvida sobre qual seria o posicionamento
do espiritismo quanto a piercing e a tatuagem, porque não tem nada que fale especificamente sobre isso, sabe? Que diga não é permitido ou sim é permitido. Então eu falei pra ele assim, que, por exemplo, se ele encontrasse alguma coisa que dissesse que um piercing marca o perispírito de alguma forma negativa, por que um brinco não poderia marcar de uma forma negativa também, sendo que um brinco é uma concepção do mundo físico, sabe? Sendo que a gente tornou o brinco uma coisa aceitável, por que um piercing não seria equivalente a um brinco no plano espiritual? Se fosse proibido, no caso. Materialmente é a mesma coisa. Materialmente é a mesma coisa. É uma marca que fica fazendo outra coisa. Só para a gente ir conduzindo para a próxima questão, imaginem, trazendo um pouquinho também do culto ao corpo físico, que a gente não deu um enfoque tão grande para isso. Mas a roupinha que a gente usa, o nosso corpo físico não é uma roupa? Não é a nossa roupinha? Se a gente usa uma roupinha assim, uma mini saia, uns topzinhos, não é a mesma coisa de usar um brinco, usar um piercing? Será que não é? Sim, a tatuagem é uma coisa permanente, mas eu estou usando essa camiseta, eu estou usando essa bermuda, eu estou procurando me endereçar da melhor maneira que eu posso. Não é tão invasivo quanto usar um piercing, mas é algo semelhante, não é? E tem a intenção que o pensamento gera com a aparência que está tendo, porque vocês falaram no verão, as mulheres e os homens na praia podem andar de biquíni e sunga. Agora, se os homens e as mulheres no verão forem andarem em Porto Alegre de calcinha, sutiã e cueca, meu Deus. Mas a vestimenta é a mesma, eles estão procurando o corpo da mesma forma, mas o pensamento gera um preconceito. Não vai ficar feio mesmo. Eu não sei se vocês observaram um rapaz que outro dia ele trabalha num local que não tem ar-condicionado e é permitido que as moças vão de saia para esse local. Ele não pode ir de saia, tem que ir de calça, ele não pode ir de bermuda, ele tem que ir de calça. Um belo dia, o guarda está orientado, está de saia, pode passar. Ele foi trabalhar de saia, gente. Deu jeito. Ele foi trabalhar de saia, porque um dia de saia, ele foi trabalhar de saia. Aí deram um jeito de liberar. Deixaram, permitiram ele entrar. Aí ele botou no Facebook lá, a foto dele de saia, trabalhando. Mas só para assumir, parênteses, assim, eu trabalhava numa empresa que a mulher podia trabalhar de saia e o homem tinha que trabalhar de calça. E aí uma vez eu fiz esse questionamento, por que a mulher pode trabalhar de saia e o homem não pode trabalhar de calça? Aí o que eles me falaram era uma questão de higiene, né? A mulher faz depilação e o homem não. Os pelos, acho que é uma questão mais machista do que. Mas pra mim foi só uma desculpa, É que nem tu vê duas pessoas já. Vocês verem que o nosso assunto. Vocês verem que o nosso assunto é um pouco mais amplo do que a gente. Quando vocês dizem que não há nada na doutrina espírita que fale diretamente do piercing, é que a gente está vendo o piercing e a gente está vendo a tatuagem de uma forma que talvez não seja tão abrangente, por ele ser um adorno, por ele ser algo que é relativo ao nosso corpo físico, como a roupa. Então, aí a coisa se abre um pouco mais, né? Então é liberado a gente fazer o piercing ou fazer a tatuagem, o que for, em relação se a gente for fazer uma coisa do lado positivo, pensando positivo, por bem, ou sei lá, tá em relação ao ambiente que tu for fazer. Aquela pessoa que está fazendo aquilo em ti, ou colocando o piercing em ti, tu não sabe qual é a vibração que ela está. Tu não sabe se ela também está ligada na mesma ligação que tu está. Então, isso também interfere, não interfere? É que nem dizer que o padeiro faz o pão com que vibração, o padeiro faz o pão. Mas é que é uma coisa que, tipo, tá em ti. Mas é que tu vai comer o pão também, ele vai estar em ti. Eu acho que a gente só se conecta com o que a gente está ligado. Sintonia. Se a nossa sintonia está boa, por que a gente não, por exemplo, tem isso? Os médicos que estão bem ligados, por que eles não veem os amigos que estão mais parecidos no mundo, que estão com outra vibração? A gente caminha no centro de Porto Alegre. Quantas vibrações, quantos pensamentos variados tem no centro de Porto Alegre? A gente escolhe. Leva um jovem a fazer tatuagem ou piercing. Como todos já falaram. A tatuagem, um piercing, por
beleza, por achar que fica bonito, viu? Uma pessoa que gostou, ela acho que vai ficar bem, né? Já a tatuagem é mais para homenagear uma coisa, uma pessoa, uma questão estética também. Mas, é isso. Gabriel. Vamos ler. Quando alguém convive com um adolescente, encontra-se sob a alça de mira da sua acurada observação. Ele compara as atitudes com as palavras, o comportamento cotidiano com os conteúdos filosóficos, não acreditando senão naquilo que é demonstrado, jamais no que é proposto pelo verbo. A identidade de cada um tem suas características pessoais, e essas não podem nem devem ser clones, nos quais se perde a individualidade. A busca da identidade no adolescente é demorada, qual ocorre com o indivíduo em si mesmo, prolongando-se pelo período da razão, amadurecimento e velhice. O texto está falando ali, né, que quando a gente é jovem, a gente faz parte de vários grupos e normalmente a gente quer registrar aquilo, a gente está numa procura pela nossa identidade, a gente quer saber o que a gente realmente é. E alguns jovens, eles fazem a tatuagem para lembrar o que eles são, para eles lembrar que eles são aquilo realmente e que eles não vão mudar pelo resto da vida. A gente estudou muito em grupo e a gente percebeu que ele é muito mais amplo do que a gente esperava que ele fosse. Então, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais vocês com relação a esse assunto da tatuagem, do piercing, principalmente, né? E, enfim, a gente vai fazer o nosso encerramento nos apresentando, porque, afinal de contas, a gente está representando um personagem e, concluindo o nosso trabalho, nós somos muitas vezes diferentes do que a gente aparenta ser. E a gente quer deixar esse recado para vocês no final, tá? Cada um de nós aqui vai se apresentar. Eu não sou o Carlos Santana, eu sou o Lourenço, né? E eu sou um pouquinho diferente às vezes do que aparento ser, né? Sou muito tímido mesmo, né? E, enfim, né? Às vezes não aparenta ser isso, né? Então é importante que a gente passe isso. A nossa roupagem, muitas vezes, ela aparenta uma coisa que nós não somos. E a nossa roupagem, não só física, não só das roupas, não só do piercing, não só... Enfim, isso não representa o que nós somos. Certo? Então, eu sou o Lourenço. Eu sou a Patrícia. Eu tenho algumas características parecidas com a minha personagem. Eu também gosto de rock, né? E gosto de ler, só não quero ser médica. Eu gosto de artes, então eu gosto de música e agora arte circense, bem diferente. Então, assim, uma coisa, eu usava um piercing, eu tinha um piercing aqui na sobrancelha e há pouco tempo eu decidi tirar porque eu vi que aquilo não me fazia uma pessoa diferente, uma pessoa melhor que outra pessoa e eu acho que não era necessário. Porque o que nos faz diferente é o que a gente pensa e o que a gente age perante a sociedade, nossos familiares. Então eu não precisava me vestir, eu me vestia assim. Então assim, eu não precisava de uma roupa preta, de uma camiseta de banda para ser diferente, porque o que eu fazia perante a sociedade já me tornava diferente. Eu sou o Lucas e eu não me identifico nem um pouco com ele mesmo. Eu nunca tatuaria todo o corpo, nem colocaria tanto piercing, porque machuca, tá me machucando horrores. Eu fiquei tão feliz de chegar para vocês, olha, é uma situação que vocês só vão sentir, saber como é que é essa fazenda. Posso ser a impressão dos piercings, mas enfim. Gosto de rock, naturalmente, assim, quando o Eric ele era
O meu personagem, ele estava todo escrito ali, Hélio Zamora Xavier, chefe de cozinha, metaleiro, blá blá. Olha, eu não boto tatuagem porque eu gosto de tocar de roupa, eu acho que isso aí é muito mais tranquilo, assim, se eu quiser colocar uma mancha de tatuagem fantasiada para festa, eu posso fazer isso, mas se eu colocar uma tatuagem eu não vou conseguir para início de conversa, porque eu sou muito indeciso e a minha cabeça muda muito. Então, se eu botasse uma tatuagem, eu ia me arrepender dentro de um mês. Não ia dar certo. Por isso que eu não sou o Eric. É o Lucas. Só os personagens. Mas é eles também. Por exemplo, a Cristina. Ela não faz tatuagem. Ela quer dizer isso. Eu não fiz personagem, mas eu também tenho 3 tatuagens, não parece, mas eu tenho. Tenho 2 piercings também, não aparece no nariz. E tem 4 piercings. E o piercing, que nem a Paty falou, foi mais por estética. A tatuagem atrás da orelha também. Só que as outras 2 que eu fiz têm um significado. Então, tipo, eu queria fazer mais. Só que pelo fato de eu fazer direito, eu não posso fazer mais, porque, né, imagina tu chegar numa delegacia de uma delegada toda tatuada. É bem estranho. E é isso aí. Valeu. Sou o Gabriel. Oi, Gabriel. Mas depois tenho uma tatuagem. Eu pensei sobre fazer assim, mas acho que é uma coisa que não vai muito comigo, assim, não vai acrescentar o meu caráter. E acho que Eu sou Carla, eu não tenho tatuagem porque eu sou muito chata com essas coisas. Eu sou muito assim, não indecisa, mas como o Lucas disse, eu sou uma pessoa que hoje eu tô com esse brinco, amanhã eu resolvo usar um outro tipo de brinco. Eu tenho 2 já aqui na orelha. E aí eu gosto de mudar. Eu não gosto de nada que fique para sempre. Eu sou muito assim. Então eu acabei optando por não fazer tatuagem, porque eu ia dizer assim, daqui 20 anos eu vou estar olhando para aquilo ali, e aquilo ali vai estar me incomodando e eu não vou poder tirar, né? E aí eu acabei optando por isso, mas já consegui vencer melhor esse preconceito com o estudo até do GPJ, e é isso aí. Gosto de rock agora. Meu nome do personagem era Leonardo e meu nome é Leonardo. Não, Leozinho, era o Leozinho. Eu sou marombeiro mesmo, eu gosto de academia. E só que as pessoas, às vezes, quando vê um cara assim, que gosta muito de academia, que vai sempre, não falta nenhum treino, fala, que aquele cara ali, ele só tá fazendo para se achar melhor que todo mundo, entendeu? Ele é o gostosão, não sei o quê. Muita gente fala isso. Muita gente não faz só para se achar melhor que todo mundo, entendeu? Eu tinha 12, 13 anos, eu tinha quase 100 quilos. Agora eu gordo a full. E aí eu decidi emagrecer e começar a academia e melhorou muito a minha saúde, né? E daí, para mostrar para muitas pessoas que o cara não faz só para ficar se achando melhor que todo mundo, não, para a saúde também. E eu só queria lembrar de uma coisa que eu tô fazendo, tem um grupo de comédia, eu, o Gabriel e o meu amigo Giovanni lá de Bonezinho, que a gente está começando no meio espírita, que o nome do grupo é Cheios da Graça. A gente começou ano passado com... tem um novo que entrou, enfim. A gente começou ano passado e abrimos o Curtas, começamos no Cachorro Cultural, foi a nossa primeira apresentação. O pessoal gostou bastante e o nosso objetivo é ensinar a doutrina de uma maneira diferente, de uma maneira descontraída, de uma forma engraçada, não tão séria. Mas respeitando sempre a doutrina. Claro, sempre respeitando a doutrina. E é isso aí, só para avisar isso. Eu sou o Gabriel. Peter. E tem Wisla. Eu queria falar que eu faço parte de um grupo. O meu personagem, ele era muito estudioso, ao contrário do que a aparência dele mostrava,
Porque normalmente quando as pessoas veem alguém que é hippie assim, pensam, o cara não quer nada com nada, e ele não estuda e tal. Mas a única coisa que eu tenho semelhante com ele mesmo é que eu estudo. Eu estudo, mas Isso eu é gosto verdade, de estudo. só testemunho. Não estou dando intensidade do nível do estudo, mas eu estudo. Só testemunho. E sobre tatuagem e piercing é uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, mas tatuagem eu quero fazer, eu só não decidi ainda o que eu quero fazer. Porque às vezes eu escolho uma coisa e, que nem o Lucas disse, daqui a pouco eu quero trocar de novo. E eu também não tenho dinheiro para pagar, mas... E é muito caro. É bastante caro. Não dá pra fazer em qualquer lugar. Não dá para fazer em qualquer lugar. Senão fica aquelas... Não dá para fazer num lugar que é barato, senão vai ficar tipo aqueles bonecos de pauzinhos. Senão, e daí pegar a doença ainda. E é isso aí, obrigado. Obrigado, gente. Acho que sempre Nós hoje encerramos as apresentações do projeto Trocando Ideias da edição de 2014. Nós encerramos aqui, né, na Férias. Aqueles grupos que quiserem, né, apresentar esse trabalho nas suas casas espíritas, estender, né, a apresentação, né, já que fizeram a preparação, podem fazer, né, assim como nós temos uma experiência da 10ª região, né, que já fizeram isso, né, que apresentaram aqui, né. Que ano foi que vocês apresentaram aqui? 10 anos, e aí todos os anos vocês apresentavam de novo lá na região, né? Turnê, né? Fazia uma turnê lá pela região, lá. A 10ª região vai de Quintão a Torres. E aí eles apresentavam lá na região deles. Então, nós encerramos aqui na Férias, né? A de 2014, mas esperamos que o Trocando Ideias continue durante este ano. Ficamos muito felizes com todas as apresentações aqui dos GPJs. O GPJ tem essa característica mesmo do debate, a formatação dele é para propiciar isso mesmo, né? Esse debate aberto, esse debate franco, esse debate transparente, né? Que foi o que aconteceu aqui. Até em alguns momentos parece que o tempo anda mais, né? O relógio anda mais do que o tempo que a gente gostaria aqui para poder debater os assuntos, né? Isso é sinal de que o trabalho foi bem feito e que nós podemos, através dele, ampliar os nossos conhecimentos, através desse debate, ampliar os nossos conhecimentos, né? Não temos a intenção aqui de, através desses encontros, dizer o que é certo ou o que é errado, né? Mas sim o que a doutrina nos apresenta sobre esses assuntos, e a partir daí nós levantarmos o debate, né, para ampliarmos os nossos conhecimentos. Agradeçamos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus amado Mestre, aos amigos espirituais dessa federativa, aos nossos guias espirituais que nos trouxeram nessa noite, aos guias espirituais desse GPJ. Agradeçamos a Deus a sua bondade de, entre tantos encarnados, nós termos a possibilidade, a oportunidade de encontrarmos a doutrina espírita. Sabemos, Pai, que não somos os melhores, nem os mais qualificados, nem aqueles que atendem ao seu chamado em relação à própria vida, mas somos sinceros em te dizer que trabalhamos unidos pelo estudo e divulgação. Que nossos corações, Jesus, recebam de tuas mãos o manto branco da paz. Que os teus mensageiros espirituais que aqui se encontraram durante cada reunião do Trocando Ideias abençoem nas casas espíritas as evangelizações, as juventudes, as infâncias e os espíritos que tenham coragem para a encarnação na fase inicial de bebês. Que as bênçãos de Deus se estendam sobre todas as famílias
que estão sofrendo nesse momento. Que os idosos, largados em locais impróprios para a vida humana na Terra, recebam o nosso pensamento de conforto. Que aqueles que estão nos presídios, mesmo culpados pela Tua lei, Pai, que recebam a Tua misericórdia. E acima de tudo, aquele que no mundo se senta solitário, que o nosso abraço se estenda a ele. Que as bênçãos de Deus estejam conosco nesse momento. Que as vibrações de amor e de paz estejam em nossos corações. E que saibamos que a Tua presença divina aqui, Mestre, se faz através de nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que ao encerrar esta prece, cada abraço em nosso irmão encarnado seja um abraço em Ti, amado Mestre. Que Deus os abençoe hoje e sempre e permaneçamos em Sua paz.